Xian, o obstáculo. As dificuldades podem ser externas ou criadas por nós mesmos. Qualquer ação agora será insensata. O que forem teus atos, assim será o teu destino. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que possamos todos nós tornar o caminho iluminado. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar aqui falando com vocês um pouco a respeito do músculo lendário das artes marciais, o músculo puro cerne, mais uma vez, né? Então já deixa aquele gostei pra mim tá continuando a trazer esse tipo de conteúdo aí pra vocês, pra mim trazer toda a técnica, né, pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar explicando mais um pouco pra vocês, então já deixa aquele like no vídeo aí para mim continuar, me apoiar a trazer a técnica completa para vocês. Eu já mostrei como trazer, no caso eu já mostrei como fazer para conseguir desenvolver essa musculatura lendária. Tá aí no card para vocês, beleza? Eu já mostrei tudo certinho, tá tudo bem explicado. Tem uma explicação lá muito boa aí que dá para entender com certeza. Se não entender na primeira, vai de novo na segunda, na terceira, na quarta. É 8 minutos de explicação desde o começo do vídeo, fora o resto que eu explico depois. São 54 minutos de explicação, tem tudo lá, certo? Ainda mais com os outros vídeos complementares que eu já trouxe aí no canal, certo? No vídeo de hoje vou estar falando um pouco com vocês, que é algo bastante importante, não só para o músculo lendário, mas principalmente para o músculo lendário. Porém, quem não está atrás dessa musculatura também vai poder usar isso aqui, certo? Eu trago tudo aí para vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês força e resistência, como está utilizando a força e resistência. Aí se vocês começar a procurar, vocês vão encontrar de tudo no YouTube. Vai ter gente falando sobre força, sobre resistência, e falam bastante bobagem. Vai ter gente que vai puxar saco do que eles acham melhores para eles, para se beneficiar. Então eles explicam algo que beneficia eles, mas que não é o correto, certo? Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês força e resistência, para vocês poderem usar isso aí e usufruir do treinamento. Não é difícil não, é fácil, né? Já tem a explicação lá do puro cerne para vocês entenderem. É praticamente a mesma coisa, não tem segredo nenhum. A força serve para executar. Por exemplo, quando eu for fazer uma flexão, a força vai ser usada para mim executar o movimento. A resistência serve para aguentar. Então, quando eu for fazer a flexão, a resistência é o quê? A capacidade de realizar o exercício por determinado tempo sem perder a qualidade. Isso é a resistência, nesse caso, que vai ser utilizada para fazer o exercício ou algum movimento. Porque a força é a capacidade de gerar tensão a determinada resistência. O que seria uma resistência? O teu peso corporal, por exemplo, ou quando tu faz barra com peso extra, ou flexão com peso extra. O peso que está causando a resistência que tu tem que vencer é o que tu vai ter que vencer ali, né? A força é a capacidade de gerar tensão a determinada resistência. No caso, tu teria que vencer essa resistência, né? Então, aqui já está mostrando que vai precisar de força e resistência para te conseguir fazer isso, né? Tem que ter força e tem que ter resistência. Força e resistência sempre vão estar andando juntos, sempre. Por exemplo, se eu for treinar a força, a resistência vai estar ali acompanhando. Se eu for treinar a resistência, a força vai estar ali acompanhando. Eles nunca se separam, esses atributos sempre estão juntos, certo? Então,
a gente só precisa entender uma coisa aqui, que a força vai servir para executar o movimento, o exercício. A resistência para aguentar. Não tem segredo nenhum, é só fazer isso aqui. Agora, eu vou explicar o que é necessário aí para conseguir o músculo lendário aí para vocês. A força e a resistência é isso aqui. Mas eu consigo treinar força, por exemplo, quando eu vou fazer lá, vou treinar resistência? Sim, vai estar treinando força também. Porém, o foco ali vai ser a resistência. E eu consigo treinar resistência quando eu for treinar força? Sim, porém o foco ali vai ser criar força, beleza? É simples, galera. É muito simples mesmo. Aí não tem segredo. Como que eu treino a força, então? A força, a gente treina, né? De 1 a 6 repetições máximas. Nesse caso, tu vai ter que falhar na 6ª repetição. E eu recomendo que falhem, né? É o recomendado isso aqui. Falhar na 3ª repetição. Fazer de 1 a 3 repetição máxima. Só isso. Tem que falhar na 3ª. É assim que eu treino força. Certo? Então, quando eu for fazer, para vocês entenderem bem devagar agora, eu for fazer um treino de força, imagine uma flexão na barra paralela ali, a dips, né? Eu tô fazendo, ó, ali com peso extra. Tô fazendo, eu vou fazer 1, vou fazer 2, vou fazer 3, até que eu falhe. Quando eu falhei, o que aconteceu ali? Por que eu tô treinando força? Eu tô treinando força porque eu ainda não tenho resistência com essa carga, né? Como é dito aqui, resistência. Eu ainda não tenho resistência a essa resistência que a gente está vencendo. Então, se eu estou fazendo 3 repetições máximas com um determinado peso, eu estou treinando força, porque eu ainda não tenho resistência suficiente para mim aguentar, certo? É isso que quer dizer, galera. Simplesmente isso. Então, quando a gente vai estar treinando resistência com esse peso extra ali, quando eu tiver força já para mim conseguir continuar. Por exemplo, esse peso ali tem 40 quilos. Quando eu conseguir fazer acima de 8, 10, 12, por aí, até mais, né? Para ser resistência de 15 para cima, então eu teria que fazer de 15 repetições, né? Para cima, ali. Mas com 7 repetições, eu já teria um certo nível de resistência que eu já poderia estar usando. Com 8 repetições, eu já poderia treinar hipertrofia, eu já tenho uma resistência no exercício, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. É a maneira mais fácil de entender. Se eu estou treinando força, eu faço uma repetição máxima. Eu não tenho resistência, né? No exercício, que eu só consigo uma repetição máxima. Então eu tenho que criar força suficiente, criar resistência nesse exercício para mim continuar, certo? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resistência é aguentar no exercício por determinado tempo, né? Sem perder a qualidade ali, até falhar, no caso. Meu caso, o exemplo aí do puro cerne, já fiz aí 500 flexões aí no canal, todas padrões, certo? Então tem aí para vocês verem, vocês já viram, quem acompanha aí sabe. Então isso é o que é necessário para o músculo lendário, são treinos prolongados, né? Que já foi bem explicado isso aí, treinos prolongados, vai ser sempre treinos prolongados. Mas por que a força é tão importante para fazer isso? Bom, eu vou explicar. Por exemplo, se eu treino a força, eu estou treinando força com 40 quilos. Eu estou criando mais força, né? Então eu não preciso de uma quantidade muito alta de repetições para aumentar a minha força e a minha resistência. Porque quando eu aumentar a quantidade de repetições, utilizando esse peso extra, a minha resistência, quando eu for fazer com o meu peso corporal, vai ser muito maior. Com certeza muito maior. Então é mais em conta treinar com peso extra, certo? Se tiver esse nível, treina com peso extra e o resultado vai ser maior. Isso é recomendado mesmo aí pro puro cerne também. Só que tu vai ter que criar estrutura mecânica. Por exemplo, se eu tenho estrutura mecânica com o meu peso corporal, que é o meu caso nas flexões de braço, né? Eu consigo continuar eternamente.
eternamente, não vou parar nunca. Então, para mim criar mais força, eu vou começar a forçar o meu corpo para que ele falhe. Então, se eu não consigo mais falhar na flexão de braço, que é o meu caso, que é a estrutura mecânica do puro cerne em ação, eu não falho mais, certo? Então, o que eu tenho que fazer para ter mais resultado e conseguir a musculatura lendária mais facilmente? Colocar peso extra. Colocar peso extra e desenvolver a mesma estrutura mecânica da flexão de braço que eu desenvolvi com aquele peso extra. Aí, desenvolvendo essa estrutura, o resultado é maior, não é? Porque como eu já expliquei para vocês, se eu aumento a minha força com um determinado peso extra, consequentemente, quando eu for fazer um treino prolongado, que eu vou fazer o máximo de repetições que eu conseguir, eu vou conseguir executar muito mais repetições ali, porque a minha força, a minha resistência aumentar, então vai estar maior. Então isso é recomendado para o músculo lendário, certo? Era isso que eu vim explicar aí para vocês. Por exemplo, vou facilitar ainda. Vamos supor que, para dar um exemplo bem fácil aí para vocês, uma pessoa que tem 100 quilos. A pessoa tem 100 quilos, ela faz 10 flexões na barra fixa. 10 flexões na barra fixa vai equivaler a 1000 quilos de força que ela vai usar durante toda a série dela. Seria 10 vezes 100, que ela tem 100 quilos. Se ela tem 100 quilos, a resistência que ela tem que vencer é o peso corporal dela, que é 100 quilos. Então ela terá que fazer, no caso aqui, ó, que é a força, capacidade de gerar tensão para vencer a resistência. Então ela vai ter que gerar uma quantidade de tensão equivalente a 100 quilos para ela conseguir executar uma flexão na barra fixa. Então 2 flexões na barra fixa ela vai usar 200 kg de força, 3 flexões 300 kg de força, 10 flexões 1000 kg de força no final dessa série, né? Então quando eu coloco mais peso extra, por exemplo, eu acrescentei 30 kg, a resistência que ela vai ter que vencer vai ser de 130 kg, então ela vai ter que gerar 130 kg de força para fazer uma flexão na barra fixa, né? É assim que funciona, beleza? Não tem segredo não, é bem fácil. Aí, não tem segredo, é só seguir as técnicas, seguir corretamente e continuar, galera. Continuar. Depois que tiver estrutura mecânica, com certeza um método lendário mesmo, porque não é fácil. Eu já estou há bastante tempo aí lutando por ele. Precisa de 3 requisitos. Ter experiência em ganho de músculos, né? Ter estrutura mecânica e aquela porcentagem de gordura para não queimar músculo, porque a gordura ela tem várias funcionalidades. Uma delas é o transporte de vitamina A, E, D e K. Se faltar gordura, carboidrato, o corpo vai desenvolver uma capacidade chamada de hipovitaminose, que é bem ruim. Se não tiver gordura, o que acontece? A pessoa vai desenvolver isso aí. Então ela vai se sentir fraca. E olha só o que mais vai acontecer. A gordura é a principal fonte de energia em treinos prolongados. Então ela é muito importante aí para o método lendário que tu vai fazer, né? Quando tu tiver a estrutura mecânica, tu cria a estrutura mecânica. Nesse caso aqui, tu cria a força, né? Tu vai criando. Quando tiver fácil, tu já tem a estrutura mecânica. Por exemplo, na flexão de braço, eu já tenho estrutura mecânica, não é? Faço eternamente, eu já tenho estrutura mecânica. Eu posso criar mais estrutura mecânica, como eu já tenho nisso ali, com peso extra no meu corpo. Que aí eu vou criar mais força, mais resistência, fazendo menos repetições e, consequentemente, eu vou ficar mais forte, porque eu tenho que fazer muito mais força ali, beleza? Então, quando eu for fazer com o meu peso corporal, eu vou estar melhor. É simples. Então, a gordura vai entrar ali como fonte de energia para treinos prolongados, para te não queimar esse músculo, porque se faltar gordura e carboidrato, o corpo vai ingerir a proteína ingerida no dia, e depois que essa proteína ingerida no dia acabar, adivinhe só, vai queimar a proteína armazenada no músculo, ocasionando a perca de massa muscular
magra. Eu já expliquei várias vezes isso aí, é muito importante. A gordura e o carboidrato servem para ser queimados no treinamento. Aí um segredo da máxima hipertrofia também, certo? Para máxima hipertrofia, tu não é necessário ter essa quantidade de gordura como no músculo lendário. Nem é recomendado fazer isso para máxima hipertrofia para quem visa a estética. Então tu vai ter que ter uma dieta lá controlada para quando tu for treinar, tu vai ter que ingerir uma gordura, um carboidrato, né? Para te não queimar teus preciosos músculos. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada objetivo é diferente um do outro. E é isso que as pessoas devem se respeitar. Hoje em dia, a meta de um não é o objetivo do outro. É assim que funciona, um tem que respeitar o outro. Eu vejo que isso não acontece. Tem gente se desrespeitando, se escabelando, porque o objetivo do outro não é como o dele. O outro quer que o objetivo dele seja como o do próprio, né? Do cara lá, do irmão. Mas não é assim não, certo? Tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma explicação rapidinho aí, para aproveitar que eu já tô aí falando, né, sobre gordura. 0% de gordura só no cemitério. O motivo é bastante simples, ó. Por exemplo, a maior coisa que a gente come nos alimentos, a maior parte dos alimentos tem gordura. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos alimentos tem gordura. Simples assim. O amendoim tem gordura, a nata tem gordura, abacate tem gordura, banana também. Então, não tem essa, não tem como a pessoa ter 0% de gordura. Se isso acontecer, cemitério, pode ter certeza que vai ser no leito de morte. 0% de gordura. Qualquer coisa que a gente ingerir, a maioria dessas coisas tem gordura. Então, 0% de gordura, 2% de gordura, impossível, galera. Vou fazer um vídeo aí nessa semana ainda que eu vou explicar melhor isso aí pra vocês. Já tinha um cara aí que ele me encheu o saco. Eu quero conseguir 0% de gordura, 0% de gordura. Aí eu expliquei pra ele, o que é que tu comeu hoje? Ele falou, comi feijão. Ó, tem gordura no feijão. Pode não ter gordura no teu corpo, mas tu já ingeriu gordura no feijão. Nesse caso, o corpo não é mais 0%, galera. É simples assim. Valeu e até a próxima. Bons treinos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.